Pessoal, eu vou resolver aqui algumas questões da banca FGV, da parte específica de física, da SEDUC do RN 2024, tá? Uma questãozinha fácil aqui de bloco, ela é um pouquinho extensa, mas fácil. Ele fala que tem um bloco descendo uma rampa, né, deslizando, com uma aceleração de 5,5 metros por segundo e pede para a gente considerar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E também ele quer que a gente encontre o modo da força que a rampa exerce sobre ela, certo? Sobre ela, no caso, o bloco. Inicialmente, quando a gente está fazendo uma questão de bloco, a gente tem que decompor, né? Perceber quais são as forças que estão atuando sobre ele. No caso aqui é mais simples, é o peso, né? Ele está a uma certa altura, tem massa e tudo mais. Ele tem um peso associado a ele. Também temos a normal, certo? Ele tem um peso. E tem a normal. A normal é igual ao peso? Não necessariamente. No plano inclinado, nunca é, tá? Quando você tem um plano inclinado e isso aqui é diferente de zero, ou seja, θ é diferente de zero, logo, não temos uma normal igual ao peso, tá? Só é igual ao peso se ele fosse aqui, ó, rente ao chão, sem nenhum grau de inclinação, tá? Bom, que outra informação a gente tem? Que a aceleração que esse bloco está descendo essa rampa é de 5 metros por segundo ao quadrado. E ele está sob a ação de um campo gravitacional que vai desacelerar até 10 metros por segundo, né? Então, tem alguma coisa aqui fazendo ele desacelerar, certo? Alguma força, a gente vai chamar de força de atrito, fazendo ele desacelerar aqui durante a descida dele na rampa, tá? Por isso que a aceleração dele é igual a 5,5 metros por segundo, menor que a aceleração da gravidade. Bom, o que mais a gente pode fazer? Numa questão de plano inclinado, nós devemos decompor o peso, certo? Fazer igual aqui a normal. Agora sim, o peso na sua componente vertical, né, que seria o PY, e o PY é igual ao normal, certo? Estão na mesma direção, né? Mesma direção que da normal. E o que mais? Temos a componente PX, certo? Que seria a componente horizontal do peso, tá? Vou colocar aqui mais bonitinho. Bom, a gente vai utilizar uma relação do cosseno e do seno, né? Sempre assim. A gente usa a relação do cosseno e do seno. Sempre lembrando que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Eu vou escolher esse ângulo aqui como θ, certo? E vou transladar esse vetor aqui, ó, para baixo. Vou botar o P aqui mais para cima, um pouco acima, PX, tá? Fechei um triângulo, tá, pessoal? O cateto oposto é o PX e o cateto adjacente é o PY. Ah, professor, como é que eu sei que Já eu explico mais à frente o que eu vou fazer aqui, tá? Bom, em relação a θ, esse θ aqui, tá? O cateto adjacente a ele é 3, certo? Então vai ser 3 sobre quem? Sobre 5. Lembra a aula de Pitágoras? C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Se você fizer essa relação aí dos catetos, você encontra que a hipotenusa é 5. E quem é o cateto oposto, professor? 4 sobre 5, certo? Só fiz igualar essas relações aqui. E posso fazer isso aqui para o nosso triângulo com os vetores, tá? Então, no caso aqui, P é a hipotenusa, né? Lembrando que P é sempre maior do que PY e maior do que PX, tá? Vamos colocar aqui. Quem é o seno de θ?
o cateto oposto, né, esse ângulo, será PX sobre P, certo? E quem será o cosseno desse ângulo? PY sobre P, tá? E qualquer coisa você ficar com dúvida se está certo ou não, você faz assim, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Seno de θ igual a px sobre p, tá? E o cosseno de θ é igual a py sobre p. Faz assim, ó. Quem é px? Px seria o seno de θ vezes p, tá? Como é que px é máximo? Quando é que seria px sendo máximo? É quando px se torna o próprio peso, né? Então pensa aí. Quando é que ele é máximo? Quando é que ele é máximo? Quando esse ângulo aqui, ó, for o quê? For 90, né? For 90 graus. Então, para esse ângulo aqui ser máximo, o θ aqui seria 90, né? Então, px seria igual ao peso. É como se o plano inclinado aqui, ó, nessa primeira situação, ainda tivesse assim, né? Mas é como se ele abrisse totalmente, tá? O bloco tá aqui, ó. Se tivesse prestes a cair, entendeu? Então, px seria igual ao peso. Quase igual ao peso, né? No caso, se ele fosse 90, literalmente 90, seria igual ao peso, tá? Como se esse ângulo aqui ele fosse aumentando, tá? Fosse aumentando, 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 aumentando. Quando o seu plano estivesse aqui em cima, ele... px seria igual a p, tá? Qualquer coisa que você não lembrar como é que faz isso, você pode pensar dessa forma, que vai te ajudar. Já fazer isso aqui também, né? Achar quem é py. Quem é py? Cosseno de θ vezes o p. Bom, pessoal, lembrando que o seno de θ e o cosseno de θ a gente já sabe, né? Com relação a esse plano inclinado aqui, tá? Seria quem? O cosseno 3/5 e o seno 4/5, né? Então, eu posso vir aqui e substituir. Vou colocar aqui. Px é igual a 4/5 vezes P. E aí, aqui já é bom a gente saber quem é P, né? Vou colocar aqui. P é massa vezes aceleração. No caso, o peso. Não vou chamar de P, não. Peso é igual ao quê? A massa é 4 e a aceleração da gravidade é 10. Então, aqui vai ficar o quê? Opa! 40, né? E o PY seria o quê? 3/5 vezes 40. A resposta direta disso aqui é 5 é 10 sobre 2, corta um 0 aqui. Geralmente eu faço assim, eu transformo 5 em 10 sobre 2, tá? Aí eu posso cortar um 0 com um 0 aqui. Aí ficaria o que? 4 vezes 4, que é 16, vezes 2, que dá 32. 32 newtons. E aqui eu faria a mesma coisa, né? Que é 10 sobre 2. Aí cortaria esse aqui com esse daqui, com o 0 dali. Aí ficaria 4 vezes 3, que dá 12. 12 vezes 2, 24. Opa, 24 newton. Agora voltando aqui para a questão, né? Quem seria a informação que está faltando? Por quê? PY já nos dá informação sobre a normal, né? A normal é uma força de resposta da componente, né? Que está exercendo uma força sobre o plano, né? E em resposta ao plano, dá uma força de mesma reação, de mesma intensidade, sobre o bloco, que aí seria normal, né? Então, PY seria igual a normal. Vou já colocar aqui. Igual a normal. Não é newtons, tá, pessoal? Normal. Vou até escrever aqui. Normal. Tá? Bom, aí
Aí tá faltando a força de atrito aqui, né? Bom, a gente sabe que a força de atrito ela é uma força que está diminuindo a taxa de aceleração desse corpo. Então seria o que? Seria Px, né? Menos a força de atrito igual ao que? A força resultante, né? Seria literalmente a força resultante. Nessa direção, né? Imagina, nessa direção aqui, tá? Vou colocar aqui. Nessa direção do plano. E a gente sabe que é essa força resultante. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração do bloco, né? Que ele está descendo. E já está aqui, ó. 5 metros por segundo. Isso tudo aqui vai ser igual a Px menos a força de atrito, que está atrasando esse movimento, né? Então vai ser 4 vezes 5,5 igual a Px, que a gente já encontrou, que é 32, menos a força de atrito, que a gente não sabe quem é. Agora a gente pode descobrir, né? Então vai ficar o quê? Menos a força de atrito igual a 22, aí menos 32 do Px, né? Eu passei para o outro lado. Multiplico todo mundo aqui por menos, então a força de atrito vai ser o quê? 32, vou deixar assim para ficar mais organizado, menos 22, tá? Então a gente descobre aqui quem é a força de atrito que está atrasando esse movimento, ou seja, retardando, né? Então vai ser o que? 10 newtons, tá? Eu nunca coloco as unidades aqui, pessoal, mas nunca esqueçam, tá? Com o que vocês estão trabalhando. Como aqui é só vetores relacionados à força, a newtons, não tem muito problema com relação a isso. Mas se pedirem aceleração, se pedirem qualquer outra coisa na questão, é bom vocês ir se atentando às unidades de medida de cada parcela que você está trabalhando, certo? A questão não acaba por aqui, porque ele pede o módulo da força que a rampa exerce sobre ele. Ou seja, é o módulo de todas as forças que a rampa está exercendo sobre o bloco. Então, o atrito, vamos supor, seria uma força de resistência do bloco, do plano, quando o bloco está descendo. Ou seja, é uma força contrária ao movimento dele. Então, é a força da rampa sobre o bloco, né? Eu acho que é uma questão que muita gente errou, né? Talvez tenha errado por causa disso. E não só a normal, né? Se for só a normal, tem aqui no gabarito 24, que é para fazer a pessoa errar mesmo. A FGV tem 10. Então a gente tem que se atentar aos detalhes, né? Mas muito complicada. Eu acho que se eles colocassem isso aqui, o módulo das forças que a rampa exerce sobre ele, ficaria muito mais simples e muito mais tranquilo de você saber o que você tem que fazer. Por quê? Vou ter que fazer outra força resultante aqui, tá? Resultante. Como é que eu sei o módulo da força resultante? Opa, desculpa, da força da módulo resultante não. Das forças que atuam sobre o bloco ali, né? Seria exatamente o que? A normal mais a força de atrito. E elas são forças perpendiculares, né? Ou seja, tem um ângulo aqui de 90 graus entre elas. Então é bem mais fácil, né? Você vem aqui, ó, que o módulo da força da rampa, eu vou colocar aqui, é igual a raiz da soma dessas duas forças ao quadrado, né? Então seria 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então a força da rampa seria o que? O módulo, né? 10, 100, 576, se salvo em... Isso, é 576. Então ficaria 600, né, a raiz de 676. Essa daqui, de cara, talvez não seja uma raiz tão simples, mas você sabe que 20 vezes 20 já sairia na casa dos 400, e 25 vezes 25 seria 500 e algo... Não, 500 não, 600 e alguma coisa.
Então, mais provável seria 26, né? Eu gosto de fazer o raciocínio assim para não perder tanto tempo, fazendo continha de cabeça. 26 newtons, né? Então, como por ser a primeira questão e tudo mais, a galera pode pensar que é uma questão mais fácil de você passar rapidinho ali o olho e já ir fazendo. Talvez você poderia ter errado nesse motivo, né? Mas muito difícil. Um pouquinho de atenção você consegue resolver as questões de FGV. Eu ouvi, até fugindo aqui do vídeo, que a FGV brinca com aquelas questões, né? Tem duas alternativas que podem estar certas. E a gente tem que marcar que está mais certa ainda, né? Então, é difícil.